Bom dia a todos, estejamos na paz do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo, guia, e que esta manhã sirva para a nossa reflexão, para clarear nossos pensamentos, nossos sentimentos, e com isso resultando em melhores atitudes, melhores ações, alcançando o melhor resultado do nosso planejamento reencarnatório. Importante estar aqui falando com vocês, mas a nossa fé nos faz crer que a casa está repleta de espíritos que atendem ao apelo de educação, de reflexão que essa casa sempre oferece a todos. E diante dessa oportunidade, nos foi sugerido abrir um comentário aqui sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse é o convite aberto a todos nós. E quem tem contato com essa mensagem do Cristo, que faz parte do Sermão da Montanha, quem tem acesso a essa informação, ele acaba assumindo um compromisso maior se comparado àquele que não tem acesso a essa informação, Muito será cobrado daquele que muito foi dado. André Luiz, no livro Sexo e Destino, irmão Félix, é um espírito que o acompanha, vai dizer que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, E estamos vendo hoje não só o planeta Terra, mas o Brasil passando por transformações. É como se fosse um sacudir, Como se a humanidade, como se os brasileiros estivessem acomodados e veio uma nova proposta política, social, de vida religiosa. Hoje estamos vendo um campo mais aberto ao que chamamos de diálogo interreligioso. Um momento em que você é convidado a representar o Espiritismo numa instituição que desenvolve um trabalho ecumênico, e lá é interessante a gente ouvir. Eu fui representando o espírita, e o movimento espírita, no caso, eu tinha o meu tempo para falar, tinha televisão, tudo ali para filmar o que a gente ia dizer, E tinha um irmão representando os evangélicos, Ele inicia a fala dizendo assim: como disse André Luiz, e cita uma frase. Aí eu pensei, quem será esse André Luiz que ele está falando, um pastor, um colega dele de igreja. Aí no final eu perguntei para ele: quem que é esse André Luiz que você falou? Falou: André Luiz Espírito, que vocês conhecem, Então a gente vê hoje muito aberto esse diálogo interreligioso, em que o espírita precisa mostrar dar a sua cara, dar ali, aparecer nesse movimento que convida a uma reflexão diferente do que estava sendo feito anteriormente, E outra coisa também muito bonito, eu fiquei emocionado, confesso, pessoalmente já eu fiquei emocionado. Quinta-feira, o Senado Federal abriu uma sessão especial para o Espiritismo. Vocês viram? Quinta-feira, em homenagem aos 150 anos de Allan Kardec. Uma sessão no Senado Federal, e podemos ver ali, está aí nas imagens, o vídeo está circulando na internet, um senador da República, um senador, falar da importância do Evangelho no lar. Ele fala, que quando abre o Evangelho no lar, irradia por cerca de 200 metros a luz que se propaga dessa iniciativa. Então a gente vê o Espiritismo dando sinais de luz, por todos os cantos. E essa proposta de Jesus, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nos faz refletir sobre a nossa postura diante dessa nova oportunidade que surge diante de nós,
de um novo pensamento, de enxergar a vida, a política, as religiões, os nossos feitos, os nossos planos, né? Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, e esse pensamento é íntimo, é o quanto eu, do jeito que eu sou, na condição que eu me encontro, política, social, religiosa, financeira, de todos os, mas aquilo que constitui, ou que constituiu o meu ser, que eu sou agora, o que eu posso fazer? Qual a contribuição que eu posso dar? O convite do Evangelho é ser brando, é ser pacífico. E a brandura e a passividade, ela se encontra em todas as manifestações possíveis, na fala, no pensamento, naquilo que você pode contribuir para transformar uma situação, né? Então a gente passa a ganhar muita coisa com isso, né? Uma delas é que a gente vive mais feliz, passa a viver mais feliz, porque passamos a sentir a nossa utilidade, quanto somos importantes, tá? A nossa vida passa a ser uma vida de cultura, porque você passa a ter acesso a uma informação de que muitas pessoas não têm, né? E essa informação, ela nos dá acesso a um nível de consciência, de enxergar a vida de uma forma diferente. Só isso, né? Quer dizer, você passa a enxergar a vida sobre um outro prisma, né? O nosso senso crítico, ele aprimora, a ponto da gente conseguir fazer escolhas melhores, né? Que o que determina o nosso destino são as nossas escolhas. É aquilo que nós escolhemos que formou o ser que somos hoje. São nossas escolhas, né? Então a gente passa a ter um senso crítico mais apurado, a ponto de escolher melhor a música que a gente ouve, o filme que a gente assiste, o livro que a gente lê, a nossa postura diante da sociedade, diante das pessoas, diante da família, tá? Por que isso acontece tudo? Porque a gente passa a ter uma vida movimentada pelo conhecimento, que antes não tinha. Interessante isso, né? São sequências lógicas que vai formando a nossa personalidade. E aí nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né, que vem falar das bem-aventuranças. Eu vou passar aqui algumas reflexões para vocês, mas vejo que a maioria daqui já tem acesso a essas informações há muito tempo, né? E na verdade, o que se convencionou no movimento espírita chamar de palestra é isso, é uma troca de ideias e de experiências, tá? É sempre bom lembrar que bem-aventurado significa feliz. Quando Jesus sobe ao monte e começa a citar as bem-aventuranças, veja que ele fala para um povo perseguido, sofrido, pobre, doente, miserável, que encontra em Jesus a esperança de que tudo vai ser melhor. Quando até hoje é assim. Depois que Jesus passou pela terra, a humanidade começa a ver Jesus sobre um outro olhar, né? Olhar da esperança. É nele que está a esperança dessa mudança que nós tanto queremos, né? E quando Jesus fala para um povo sofrido que eles são bem-aventurados, essa bem-aventurança é felicidade, tá? É felicidade, mas não é a felicidade que se compara com a felicidade que nós pensamos que ela é, né? Essa felicidade que Jesus fala, das bem-aventuranças, é uma felicidade, já até falei aqui sobre isso, é uma felicidade que, mesmo que se for retirado o estímulo que a promoveu, ela prossegue, tá? Não é aquela felicidade que, por exemplo, por que você está feliz? Eu vou receber a visita de uma pessoa que eu gosto muito. Tudo bem. Mas depois que a pessoa foi embora, você continua feliz? Eu comprei minha casa própria, estou feliz, mas depois que envelhecer a casa, você continua feliz?
Então é essa felicidade que Jesus fala na terra, é uma felicidade de futuro, quando alcançaremos um mundo feliz, que é o quarto mundo, né, na escala evolutiva. Mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. Eu pulei um mundo, mas tão pouquinha coisa também, um mundo. O que é um mundo, Dejair? O que é um mundo? É uma coisa assim, mundo primitivo, bem lembrado. É que eu sou muito apressado, sabe, por isso. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo feliz. E aí a gente encontra a inteligência divina na formação desses mundos, né? O quinto mundo, um mundo perfeito, né? Mundo celeste ou divino. A hora que Deus coloca, então, nenhum espírito chegará à perfeição sem antes ter conquistado a felicidade. Quer dizer, a gente só vai adentrar a um mundo perfeito depois de termos conquistado a felicidade. Essa felicidade que, mesmo que se for retirado o estímulo, ela continua. Então a gente aprende isso no Evangelho, tá? Sobre o que trata esse capítulo, as injúrias e violências que deparamos no mundo, tá? Então o convite da bem-aventurança é que nós não façamos parte mais dessa categoria de espíritos que promovem na terra o que é injúria, o que é injustiça, o que é violência, tá? Porque a violência às vezes está nas palavras também. A gente esquece disso. A gente pode ser violento quando não repreendamos com carinho, né, uma pessoa querida, na fala com o filho. O modo de repreender, ele pode ser um modo pedagógico, educativo, mas pode ser um modo violento também, não educativo. Tá? Então, a injúria e violência se manifesta nas pessoas, às vezes, que pensam que não são mais nem violentas e nem injuriosas. Tá? É o resquício ainda que está em nós. A afabilidade e a doçura é o que vai construir esse novo Brasil, esse novo planeta. É isso. É a afabilidade e a doçura. A paciência, né? Que às vezes assim, uma grande parte das pessoas não sabe ainda qual é o objetivo dela, né? O que é a paciência, senão o meio ou a maneira de se manifestar no momento das turbulências? Não é? Interessante isso. A gente pensa que paciência está aqui agora, todo mundo quietinho, isso é paciência. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, foi num livro que eu li, e ela faz uma comparação muito interessante sobre a paciência. Ela diz assim que a paciência é como se fosse uma joia rara, um anel de brilhante, ou um relógio de ouro maciço, que você tem. Mas para as pessoas saber que você tem, você precisa usar. Você tem que dar um fim útil para ela, né? Fala assim, mas eu tenho um relógio de ouro maciço lindo, cadê? Está no cofre lá em casa. Ué, mas não estou vendo? Né? É simples isso, né? Então as pessoas falam que tem paciência, mas às vezes não tem, né? É isso que a gente lida com essa situação. Obediência e resignação. A obediência aqui é a fé que nós acreditamos, né? Que nós professamos. E a resignação é diante de tudo isso, né? Que a gente observa. E a cólera. Depois a gente vai ver um trechinho do Evangelho aqui que vai falar sobre a cólera. Então é isso. Por estas palavras, por estas máximas, máxima quer dizer sentença divina, né? É algo que não tem contestação. Uma máxima é uma sentença divina. Não tem argumentos contra ela, né? Por isso que chama de máxima. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, paciência uma lei. Então veja aqui, diante dos semelhantes, né, das pessoas, faz lei a mansuetude, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência. Sem o cumprimento dessas leis, não haverá transformação, nem íntima e nem do mundo. Tá?
É um processo longo, por isso que uma fase e outra da evolução dos mundos são milênios. Tá? Porque demora muito para o espírito interiorizar isso, porque a gente vive muito ainda em função a nossa vida ser determinada pelo comportamento do outro, né? Inclusive agora há pouco numa manifestação mediúnica, o espírito falou isso. Falou: a sua felicidade não pode depender das pessoas, tem que depender de você e da sua relação com Deus, só isso. Se você esperar ser feliz medindo sua felicidade pelo comportamento do outro, você nunca vai ser feliz, porque você está deixando de ter essa interação com Deus, né? E condena então a cólera, a violência e qualquer tipo de expressão descortês, né? Evitar assim qualquer comentário infeliz, né? Que às vezes a gente fica muito aguçado, né, para, poxa, eu sei disso e eu preciso falar, né? E é difícil lidar com as imperfeições dos outros quando a gente reconhece em nós aquilo, né, que está nos outros também, né? Então, a gente faz parte dessa mediação onde o mundo nos rodeia, né? Então, Jesus inicia o Sermão do Monte, que está melhor para me ler. O Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, né? Uma espécie de programa de ação com as respectivas recompensas para os que praticarem determinadas boas obras. A pedagogia de Deus na transformação do espírito está na ação. Eu posso ler bons livros sobre caridade, mas de nada adianta se eu não praticar caridade. Eu posso ler grandes livros sobre o perdão, mas se eu não perdoar, não vai adiantar. Então a pedagogia de Deus é da ação, mesmo sabendo que vamos errar, né? Porque Deus nos dá o direito de errar e fazer de novo. E esse direito, às vezes, nós não damos às pessoas, né? A gente tem que ter essa conexão entre Deus, nós e o outro. Então, às vezes, a gente tem muita essa facilidade em condenar, em reparar, em brigar o erro de uma pessoa. E o erro, dentro do erro está a possibilidade de acerto, mergulhado nesse meio, né? Que em outra palestra tive a oportunidade de falar sobre a revolta, né? Que às vezes a gente revolta diante da postura, do comportamento de uma outra pessoa, em qualquer situação, seja que for. Uma simples coisa que a gente revolta. A revolta é um outro problema, dentro do problema. Quer dizer, a revolta, ela desequilibra, ela neutraliza o raciocínio, sabe? O pensamento lógico, o raciocínio. É isso que a gente tem que pensar, tá? Então, quando pensamos em bem-aventuranças ou felicidade, que Jesus fala, é resultado de uma ação praticada, que pode surgir de um plano. Claro, a gente pode fazer planos de vida, de evolução, de ser melhor, de ajudar alguém, tá? Mas que esse plano ele resulta numa ação, tá? Então é isso, as ações humanas e suas consequências, né? Algumas pessoas falam as suas recompensas, mas como a lei de ação e reação nos remete a isso, né? As consequências é isso, aos pobres de espírito, né? Então é sempre bom lembrar que a pessoa atribui essa palavra, às vezes muito erradamente, né? O sujeito é um pobre de espírito, por isso que ele faz isso. Já ouviram falar isso já, né? E não é, pobre de espírito no que diz o Evangelho, é um espírito simples. Na verdade, se você pensa que está ofendendo alguém, dizendo que ele é um pobre de espírito, você está elogiando, né? É isso. Então, aos pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. É isso que é importante. Que terra que é essa? A terra futura. Eu não sei,
eu tenho comigo, isso é muito pessoal, que eu não consigo, desculpa se for pretensão minha, mas eu não consigo ver outra destinação para a Terra que não seja um futuro feliz. Não consigo imaginar isso. Não faz ideia para mim o caminho do caos. Porque tudo está sobre a égide de espíritos superiores, de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, né? Então é muito importante a gente tentar tirar essa névoa que faz que eu lembro que quando eu era adolescente tinha um desenho animado. É interessante a gente voltar um pouco no passado, né? Porque às vezes os desenhos remetem um pouco ao pensamento das pessoas. E era um desenho, não sei se vocês lembram, que tinha um sujeito que ele representava o azarão, porque tudo dava errado para ele. Era um desenho, eu não lembro o nome desse desenho. E já é interessante que o autor desse desenho, dessa série, onde o cara andava, tinha uma nuvem sobre ele. Onde ele andava? Uma nuvem. E sabe qual era o nome dele? João Calamidade. O nome dele era João Calamidade. Interessante isso, né? E está cheio de João Calamidade aí pelo mundo, né? Parece que vive num campo de pessimismo, tudo vai dar errado, né? E a gente tem essa missão de chegar e falar, não, apaga essa nuvem aí, gente. É Deus que está no comando. O que é isso, né? Se medir a vida por uma existência única, tudo bem. Você vai sofrer até morrer. Mas não é assim, a vida continua, né? Então é isso, os brandos e pacíficos, né? Herdarão essa terra que já está aqui hoje. Não é futuro, não, é presente, né? Eu penso no presente. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos terão misericórdia. A gente pensa que misericórdia é só de Deus, né? A gente atribui muito essa palavra a Deus. Somente Deus é misericordioso. Quem somos nós? Espíritos criados por Deus. Se há em nós a centelha divina, criada por Deus, nós temos o germe da perfeição guardado em nós. Então, se há misericórdia de Deus, a ponto de nos trazer até esse mundo escola, com certeza há resquícios de misericórdia em nós também. E essa misericórdia se manifesta na medida que somos misericordiosos com os outros. Então é um círculo, né? Deus, nós e o outro. Retorna para Deus e volta para o outro. E assim vai um círculo, né? Que vai nos transformando. Então a palavra misericórdia cabe a nós espíritos também, tá? Atribuímos a isso. Os puros de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por amor e justiça, deles é o reino dos céus. Só mais algumas reflexões. No capítulo 15, Paulo vai dizer: fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. É a representatividade, né? Nós precisamos nos transformar na mensagem que a gente prega. É isso que é se transformar nessa mensagem, né? É importante a gente refletir sobre isso. Está no capítulo 15. Depois, no capítulo 9, Lázaro, o espírito Lázaro, vem dizer: cada época está assim marcada, com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Isso é muito sério. Porque nós estamos hoje vivendo intensamente uma atividade intelectual. Tudo progrediu na tecnologia, no acesso às informações, tá? E às vezes é possível nós encontrarmos pessoas, ou até nós mesmos, às vezes, por displicência ou por engano, dar as costas àquilo que é principal, né? Porque eu acho que seria
mais difícil, eu não consigo achar outra expressão agora para dizer esse termo, eu falo difícil, se não tivesse outra opção. Por exemplo, na televisão não tem outra coisa que não seja tragédia. Então, ou assisto a tragédia, ou eu não vejo televisão. Mas aí você tem passado duas opções, é a de assistir ou não. Músicas, tem qualidades, boas e ruins. Livros, tem bons, tem ruins. Então, na verdade, tudo depende de uma decisão nossa, e nunca daquilo que tem. Porque aquilo que tem está aí, solto, para ser escolhido. Você escolhe o que você quiser. Tá? E a mensagem que a gente prega é aquilo que a gente transfere para o outro. Porque quando nós recebemos uma mensagem boa, né? Construtiva, fala, poxa, eu vou passar essa mensagem para o grupo. Quem lê vai atribuir àquela mensagem aquilo que você possivelmente pode pensar ou agir. Mas o negativo também. Tá? Então, mensagens boas ou ruins ou boas, que a gente joga no grupo e transfere para outro, não passa somente para aquelas pessoas. Porque estamos num mundo circundado por espíritos. Então, quem está vendo aquela mensagem, na verdade, quando você passa uma mensagem para uma pessoa, você pode passar para milhões. Mas quando isso se transfere para o mundo espiritual, são bilhões de espíritos que estão ligados àquela pessoa. Tão interessante essa ideia, tomar muito cuidado com aquilo que a gente transfere para o outro, porque pode representar aquilo que não queremos mais ser. Então é isso aí. E o espírita tem muito essa cobrança, né? Porque a Dora Encontre, uma escritora, vai dizer que o espírita deve ser um elemento de influência positiva. E isso é muito falado. Eu falei na palestra anterior sobre isso. Sempre vai esperar do espírita algo melhor. Alguém? Ah, você é espírita? Eu sou. Mas você não podia? Sei lá, alguma coisa me disse que você não podia pensar assim. Né? Então, por isso que André Luiz fala, né? Vai ser cobrado, né? Quer dizer, a responsabilidade tem um tamanho do conhecimento. Vamos só fazer mais algumas reflexões. Então, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Está no Evangelho, é no capítulo 15, tá? 18. De vez em quando eu acerto, Jair. Mas é isso daí. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos, porque darão a terra, quis deixar para a humanidade a certeza que o futuro seria melhor. Isso aqui é um desenho que eu achei na internet, eu achei interessante, porque ele vai dizer uma realidade, né? Isso vai acontecer mesmo. Vai ser varrido os espíritos, né? Esse mundo vai se transformar, e os espíritos que não competem mais a essa categoria de mundo, vai ser transferido para outro, assim como nós viemos para cá, transferido de um outro mundo também, que não conseguimos acompanhar a evolução, né? Então daqui serão varridos, né? Serão mandados para outro lugar, os espíritos que não conseguirem mais. Por quê? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Na verdade, isso é uma tradução muito simples daquilo que Jesus disse há 2000 anos. E sobre a cólera é isso, tá? Que está aqui no Evangelho, no capítulo 9. Se o homem ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a que torna infelizes todos os que o cercam. Quer dizer, o encolerizado, ele não é só infeliz ele próprio, ele consegue fazer infeliz outras pessoas também, né? E sobre isso a gente vai refletir sobre algum tema. Eu só gostaria de passar aqui para vocês, nesses breves minutos que nos restam. Eu conheci o professor Ney Lobo em São Paulo, ele já desencarnou.
Na época ele estava com 90 anos, um palestrante incrível, professor Ney Lobo. Ele é espírita, né? E se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar muita referência sobre ele. Principalmente já que diz respeito à criação da cidade Mirim, em Curitiba, que hoje foi entregue à iniciativa privada, né? Mas a cidade Mirim era uma cidade que ele criou, onde tinha uma cidade, uma escola, em formato de cidade, tinha prefeitura, tinha comércio, né? Tinha uma moeda própria, tinha a política, tinha o prefeito, tinha os vereadores, e a criança desde cedo já aprendia a lidar com a política, com o dinheiro, com a economia, assim por diante. E eu fui assistir um curso com ele em São Paulo, e ele criou isso, a dinâmica da imaginação educadora, na pedagogia da espiritualidade, que é por objetivo formar hábitos bons, a caridade, a indulgência, o perdão e a compreensão. Quer dizer, se as nossas atitudes equivocadas são resultado dos hábitos infelizes que adquirimos, pensar no futuro melhor significa criar novos hábitos de amor, de caridade, de justiça, de indulgência, para que realmente possamos, nós mesmos, nos identificar como outra pessoa, né? Essa mudança em nós. Então, a nossa imaginação contribui para a formação dos bons hábitos, e esses hábitos constroem nossa moralidade. Diante disso tudo, então aqui ele disse algumas coisas. A nossa alma é chamada ao exercício da moralidade várias vezes ao dia, em qualquer situação. A pedagogia da caridade tem por missão levar o homem à felicidade. A felicidade é o gozo espiritual da perfeição daquilo que conquistou. O presente durativo, a gente arrastamos, às vezes, uma ideia, né, de não perdão e de ódio, e arrasta pelo tempo. É preciso combater a corrupção desde criança. Isso é muito importante. Tá? Às vezes, o próprio pai estimula a corrupção no filho quando faz um trato com ele, um combinado com ele, né? Quer dizer, se você for bonzinho, eu te dou isso. Quer dizer, a recompensa por ser bom é o fato de ser bom. Não é outra coisa. Não existe um carrinho, uma bala, um chocolate, um brinde. É isso que a criança precisa aprender. Que a felicidade que ela vai ter resultado da sua bondade é resultado da sua bondade, né? Os efeitos de não querer fazer o bem é sofrer. Só os atos no bem é que nos levam à felicidade. Isso aqui, a dor nos corrige quando não somos corrigidos pela educação. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, de uma canção, para encerrar. Eu gosto muito dessa música, é do Plínio, ele já esteve aqui algumas vezes, né, Ricardo? Essa música fala assim, depois vocês vão ver na letra: pode chover e trovejar, se o temporal hoje te alcança, você tem que saber e acreditar. Virá, né, o tempo da bonança. E essa parte que é legal, que ele fala assim: a violência é um sinal da ignorância do mal, que é apenas sombra, não é real. Mas o amor é luz. Tem um coralzinho de criança no fundo que eu acho fantástico, né? Eu acho legal. Espero que vocês gostem dessa música. E a gente encerra com ela. O que aconteceu aqui? Não, eu apertei o negócio errado. Espera um pouquinho. Aperta o quê? Mas tem aqui F10 mesmo, você tem certeza? F10? Ah.
Vem o Bill Gates do Elar. Ixi, apagou tudo aqui agora. Nossa Senhora. Tenta por aqui, vai por aqui. Ó. Ah, é aqui. Espera aí, você deu... Agora sim. Pô, essa música é tão legal. É duplicar aqui. Põe no comecinho a Agora música, põe no bota pro comecinho, comecinho. bota pro comecinho. Nós estamos formando um coral de... Pode chover e trovejar, se o temporal hoje te alcança, você tem que saber e acreditar. Virá o tempo da bonança. A violência é um sinal da ignorância do mal, que é apenas sombra, não é real. Já o amor é luz. Acenda a paz dentro de si. A paz é qual criança a dormir, um dia de acordar e ver tudo assim, do jeito que sonhara. Pra começar, vem dividir o teu olhar, o teu talento pra sorrir. A paz começa aqui, quando a gente faz alguém que ama mais feliz. A violência é um sinal da ignorância do mal, que é apenas sombra, não é real. Já o amor é luz. Acenda a paz dentro de si. A paz é qual criança a dormir, um dia de acordar e ver tudo assim, do jeito que sonhara. Pra começar, vem dividir o teu olhar, o teu talento pra sorrir. A paz começa aqui, quando a gente faz alguém que ama mais feliz. Um dia de acordar e ver tudo assim, do jeito que sonhara. Pra começar, vem dividir o teu olhar, o teu talento pra sorrir. A paz começa aqui, quando a gente faz alguém que ama mais feliz. Encerrar com essa frase, nem só o amor dá o verdadeiro sentido da vida. Essa foi a minha contribuição. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.